Às 8h47, quem está aqui conosco é o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, o Henrique Hacklander. Henrique, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer poder atender vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado. Henrique, logicamente que as pessoas, de uma maneira geral, sempre preocupadas com a segurança aérea. O mais recente acidente envolveu um avião da Voepaz por aí afora. Qual é a fiscalização que os sindicatos aeronautas fazem para saber, por exemplo, se os aeronautas, pilotos, os comissários, etc., não excederam as horas de trabalho para que possam trabalhar em segurança, Henrique? De forma mais efetiva, a melhor forma de fiscalização são os próprios tripulantes. O sindicato ele recebe mensalmente, semanalmente, diversos reportes por parte dos tripulantes falando sobre as suas jornadas. Não necessariamente que elas excederam o horário limite, mas que elas encontram-se num atual estágio de plenitude. O que significa isso? Os tripulantes, de forma geral, são uma das poucas profissões, ou poucas categorias, os aeronautas são poucas categorias, que têm jornadas de trabalho de 12 horas e descansos também de 12 horas. Ou seja, o profissional ele acaba entrando numa jornada às 8 horas da manhã, encerra ela às 8 horas da noite, tem 12 horas de descanso e no dia seguinte começa de novo mais uma fase, mais uma jornada de trabalho. Isso por si só já seria muito extenuante. No início de 2023, o sindicato promoveu uma pesquisa onde participaram mais de 4.300 aeronautas, onde ficou indicado que a percepção dos atuais níveis de fadiga tinha aumentado. Isso muito possivelmente devido à implementação de um regulamento proposto pela ANAC, um regulamento brasileiro de aviação civil, chamado RBAC 117, que fala sobre gerenciamento de fadiga e que trouxe jornadas de trabalho ainda mais extenuantes do que as que previstas hoje em lei. Henrique, quantas horas por mês um aeronauta pode voar? Voo, propriamente dito, são na casa de 80, 90 horas, a depender da categoria. Nós temos aí a aviação de táxi aéreo, aviação regular, aviação agrícola, enfim, isso é muito variável. Mas quando a gente fala de jornada de trabalho, é tudo que envolve para além do voo. E essas jornadas, elas são muito mais do que as 44 horas semanais. Apesar de elas terem um limite mensal de 176 horas, talvez um número até inferior aos números na grande parte das profissões, quando se trata de jornadas semanais de trabalho, os tripulantes eles podem chegar a atingir 60 horas semanais de jornada, apresentar-se de manhã cedo, passar 10, 12 horas dentro de uma aeronave ou na troca, dentro de aeroportos, para daí então encerrar a sua programação ao final da tarde, final da noite. É uma jornada bastante cansativa. Isso é demonstrado pelos próprios tripulantes nessa pesquisa. Henrique, a jornada do tripulante começa quando ele chega no aeroporto ou quando ele sai de casa? Atualmente, as jornadas elas iniciam meia hora ou 40 minutos, 45 minutos antes do horário do voo proposto. Ou seja, o tripulante que é residente na cidade de São Paulo, por exemplo, e que tem que assumir uma programação de voo começando em Guarulhos, ele precisa percorrer todo e se apresentar às 6 horas da manhã, ele vai precisar fazer o que boa parte dos trabalhadores de São Paulo fazem. Sair da sua casa muito cedo, se apresentar no aeroporto ou próximo da aeronave e iniciar o seu trabalho lá. Da mesma forma, a jornada, quando ela se encerra, e talvez esse seja o grande gatilho aqui, ela se encerra meia hora após o corte dos motores. Independente se o tripulante ficou mais ou menos tempo a bordo daquela aeronave, aguardando o desembarque, aguardando a chegada de escadas. Quem está acostumado a voar já deve ter passado por essa situação, né? Muitas vezes a aeronave pousa e há alguma dificuldade de infraestrutura aeroportuária para que aquela passageiro possa sair da aeronave. O tripulante passa pelo mesmo problema. Mas a jornada dele, por muitas vezes, se encerra, mas de forma oficial, mas na prática ela não acabou. Então as jornadas acabam sendo até superiores a 12 horas, porém sem nenhum tipo de fiscalização. Essa fiscalização ela deveria ser feita de forma mais efetiva pela própria ANAC, essa sim agência reguladora, e que deveria, de forma efetiva, cobrar as empresas não somente das jornadas de trabalho dos tripulantes, mas como cumprimento de toda e qualquer legislação. Henrique, quando um avião pousa, ele está fazendo escala num determinado local. Ele pousa para que os passageiros desçam, subam novos passageiros. Quanto tempo ele fica no solo? Aquele tempo que ele está ali no solo conta também como hora trabalhada para o aeronauta?
Conta como hora trabalhada. Se a programação ela fosse sequencial, ou seja, a aeronave pousasse, desembarcasse os passageiros, reembarcasse novos passageiros e o voo continuasse, talvez isso fosse mais efetivo. Mas fato é que hoje os tripulantes eles vivenciam um tempo de solo muito excessivo. Por que a gente chama de muito excessivo? O tripulante ele pousa, muitas vezes tem que trocar de aeronave, passa 2, 3 horas dentro do aeroporto, sem nenhum tipo de local adequado para permanecer descansando, e inicia uma nova jornada de voo que pode durar 2, 3, 4 horas, a depender da etapa e da programação. E isso pode se repetir por 2, 3 vezes durante aquele dia. Um exemplo muito claro talvez seja a ponte aérea. Quantos aqui já verificaram cancelamento de determinada ponte aérea, de determinado voo? Os tripulantes que iam fazer aquele voo, eles vão permanecer no aeroporto, vão ficar ali aguardando a próxima aeronave para fazer o voo do retorno. Isso aumenta ainda mais a percepção de fadiga e a jornada de trabalho dos tripulantes. Esse período que ele aguarda, então, não é contado como hora de trabalho, ou é? Não, é contado como hora de trabalho, não é contado como hora de voo, né? Os tripulantes, eles são remunerados por horas de voo. Grande parte da remuneração de qualquer aeronauta, ele provém da parte variável do seu salário, o quanto ele realmente voa. As horas de jornada, e aí talvez esse seja o grande problema aqui, nós temos jornadas longas, porém com poucas horas de voo. Tanto é que o próprio sindicato vem cobrando das empresas, e até mesmo na justiça, que esse tempo de solo ele seja reduzido, que o tripulante ele seja melhor aproveitado e que realmente possa exercer a sua atividade, que é voar. Perfeito. Ficou bastante claro, acho que para todos nós que usamos a aviação. Henrique, muito obrigado. Eu que lhe agradeço, Geraldo. Um bom dia para vocês, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado. O Henrique Hecklander, que você acabou de ouvir aqui, presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, tem preocupação qual é? A preocupação é com a segurança dos passageiros e dos próprios aeronautas.